Olá, estamos de volta com o SBT Agro Triângulo. E na próxima reportagem você vai ver que o crescimento exponencial do setor agrário no Brasil aumentou ainda mais a necessidade de uma melhor e mais assertiva regulamentação e proteção jurídica nas relações em que envolve o agronegócio. O Léo Soares conversou com o advogado agrarista sobre a diferença entre arrendamento e parceria, que são as duas modalidades dos dois tipos principais de contratos agrários. Vamos conferir. Muitas dúvidas podem surgir quanto aos contratos agrários, modalidade jurídica que incide sobre as propriedades rurais. Mas qual o tipo ideal para cada caso? Parceria ou arrendamento? O advogado Gustavo Martins de Sá, especialista em agronegócio, fala sobre a diferença entre o contrato rural e urbano e sobre as duas principais modalidades. Inicialmente, a gente deve fazer uma distinção bem básica. Os contratos agrários são aqueles aplicados ao imóvel rural. E essa é a grande distinção que a gente tem. A partir daqui, a gente começa a definir a modalidade de contrato agrário. Isso porque nós temos uma legislação própria, que é o Estatuto da Terra, que trouxe os chamados contratos agrários típicos, que são bem conhecidos de todo mundo, o contrato de arrendamento e parceria rural. Esses dois contratos são os mais utilizados e as pessoas muito perguntam, Gustavo, qual que é melhor? E a gente não pode dizer que existe o melhor. Eles são adequados a cada tipo de realidade. E o que é essa realidade? A realidade que nós temos é a diferença que existe na necessidade de contratação entre o proprietário rural e aquela pessoa que vai adentrar a posse e ali exercer uma atividade agrária. Arrendamento nada mais é do que muito semelhante à locação urbana. O proprietário entrega a posse do imóvel rural para o arrendatário ali exercer a sua atividade agrária com uso e gozo. Essa expressão uso e gozo está na lei. Significa que ele pode tomar a posse, plantar, colher e dar o destino que quiser. A parceria, que é o outro contrato, já é parecido com uma sociedade, porque o proprietário entra com a terra, benfeitorias e talvez equipamentos ou animais, e em troca o parceiro divide a produção com ele, da mesma forma que também divide os prejuízos. E essa é uma grande distinção que a gente tem entre a parceria e o arrendamento. Na parceria, os riscos são de ambos, do proprietário inclusive do imóvel, e no arrendamento não. Então são esses dois contratos, nós chamamos de contratos agrários básicos, que são os contratos definidos no Estatuto da Terra de 1964. O advogado alerta para contratos feitos sem assinatura, somente na conversa, prática ainda comum no agro. Esses contratos, é bom lembrar desde o início que eles são válidos mesmo sem assinatura. Verbalmente eles já são válidos, mas logicamente que o ideal é que você realmente coloque isso no papel, documente a relação entre as partes. A legislação impõe uma série de restrições, mas as restrições são mais voltadas para a proteção ambiental e a proteção da própria função social do imóvel. Nós não temos uma limitação de proibição. Vai depender muito da região onde o imóvel está localizado e daquilo que vai se produzir. Nós dependemos basicamente do ciclo de chuva e não chuva. O plantio, agora nessa época do ano, que está começando, na verdade a gente teve um atraso em virtude da falta de chuva que acometeu a nossa região, especialmente aqui o Triângulo Mineiro, ele tem uma restrição. Mas nada impede, por exemplo, uma área que exista pivô, em que a pessoa pode plantar durante o ano todo. Então é importante as pessoas saberem que na hora de definir o contrato, eu tenho que considerar as condições do imóvel e aquilo que vai ser desenvolvido. Qual a atividade agrária que vai ser desenvolvida? Por exemplo, a criação de gado. Eu tenho esgotamento do pasto quando eu coloco muitos animais em pouco tempo. Então, essa questão do bom senso de saber valorizar o próprio imóvel é que define essa questão se vai haver ou não restrições de utilização da terra. Uma série de problemas podem ser causados por acordos mal feitos ou mal planejados. E isso pode levar a litígios que vão ser solucionados somente na justiça. São vários os problemas que atingem esse meio. E quando a gente fala problema, uma das questões que a gente trabalha é a questão específica daquilo que vai parar no judiciário. Porque problemas pequenos e corriqueiros se resolvem com notificações, com negociações amigáveis, etc. Então são X mil reais por ano, ou por trimestre, ou por semestre, ou por mês. E na prática o que a gente coloca nos contratos é participação com um número fixo. Então, por exemplo, 40 sacas de soja por hectare. É um valor determinado, em números. O problema é que o que está acontecendo na prática não condiz com a realidade. E esse caso já foi enfrentado pelo STF, que manteve o que está na lei. Só são válidas as cláusulas que estabelecem valor fixo em moeda corrente. O que significa isso? Que você anula a cláusula do contrato e readequa ele à realidade em moeda corrente. Muito obrigada, Léo Soares, pela sua participação.
Agora a gente traz uma novidade para você que é